Quando estávamos totalmente desamparados, Cristo veio na hora certa e morreu pelos pecadores. Mesmo que fôssemos justos, realmente não esperaríamos que alguém morresse por nós, embora alguém tivesse coragem de morrer por uma pessoa boa. Deus, no entanto, mostrou seu grande amor por nós, enviando Cristo para morrer por nós enquanto ainda éramos pecadores. E já que por seu sangue Ele justificou a nós pecadores, quanto mais Ele não fará por nós agora que nos declarou sem culpa. E se quando ainda éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos pela vida de Cristo. Nós estamos falando sobre esse tema, o presente. Se você não esteve nas últimas semanas, eu acho que é uma ótima ideia depois você dar uma olhadinha no que a gente conversou nos últimos domingos. Nosso assunto tem sido a graça de Deus. E hoje, o título dessa nossa mensagem é A Tábua. E todo mundo já sabe do que eu vou falar, né? Qual é a tábua mais famosa que existe? Ninguém sabe, é isso mesmo. Eu queria deixar você nesse suspense e te falar sobre como esse símbolo hoje vai ser importante. O que isso tem a ver com a graça de Deus, com o amor de Deus, com a bondade de Deus, como a gente tem chamado o presente de Deus? Tem a ver, daqui a pouquinho, com qual é o nosso papel em relação a isso, aquilo que nós recebemos, de que maneira nós estendemos. Então, se você não estava nos últimos encontros, nós falamos que o amor de Deus, a graça dele é exatamente isso. É impossível de você merecer, é impossível de você comprar. Se você tentar merecer alguma coisa de Deus, deixa de ser um presente de Deus, se torna algo que você conquistou e, na verdade, nós nunca vamos conseguir. E hoje eu queria, junto com você, mergulhar nessa verdade, de que nenhum de nós, nem a pessoa mais santa que você conhece, nem a pessoa mais admirável, e pode ser super admirável, não consegue chegar no padrão, no patamar que Deus estabeleceu. Então, é importante demais cada um de nós absorver isso. Hoje, quando você estava ceando, a gente sempre lembra aqui na igreja de que existe na nossa tradição, existe na nossa maneira de talvez se comportar, desde que você se converteu, talvez você tenha visto isso. É muita informação a respeito da ceia que não está na Bíblia, que não pode ser embasado num texto, ou às vezes num versículo apenas bíblico. Então, você vai ver que muitas igrejas, e aqui durante um tempo talvez a gente tenha pecado nisso também, estabeleceram que a ceia não é para todos, é só para um grupo fechado. E, na verdade, isso vai contrário ao que o Jesus mais ensinou o tempo todo. Jesus não valorizava tanto o sacramento assim que ele perdia a vista do relacionamento. Hoje eu queria lembrar você isso. Para Jesus, relacionamento é mais importante que qualquer outra coisa. Relacionamento com Ele vai além do que você considera certo ou errado, vai além do que você considera o que são as suas grandes convicções. Então, a gente falou disso no primeiro domingo. No segundo domingo passado, a gente também falou um pouquinho sobre a matemática de Deus e como ela é diferente da nossa matemática, como Ele está interessado em abençoar pessoas que são aparentemente diferentes, exatamente da mesma maneira. Você trabalhou muito mais do que o outro e recebeu a mesma coisa. Não sei se você estava aqui na semana passada, mas é uma mensagem que Jesus ensina algo tão difícil, tão complicado, obrigado, e ao mesmo tempo tão esclarecedor, se você quiser aceitar aquilo que Ele nos ensina. E hoje a gente vai fechar, eu acho, esse assunto. Na verdade, eu acho que é difícil fechar um assunto como esse. Mas eu queria começar hoje fazendo uma pergunta. Você já ouviu a expressão perguntar não ofende? Quem já ouviu? Todo mundo? Você já falou isso alguma vez? Você sabe por que você falou perguntar não ofende? Porque você acreditava que a sua pergunta era ofensiva, E para justificar, você falou, perguntar não ofende. Você sabia que isso não é verdade? Que existem perguntas que ofendem? É ou não é?
Você já perguntou para alguém assim, você é maluco? É só uma pergunta. Ofende? Frequentemente ofende, né? Ou outras parecidas com essa. Eu vou fazer uma pergunta para você que tem um potencial gigantesco de ofender você. Muito grande. E eu espero que você não se ofenda, até porque você, no final das contas, talvez concorde. E talvez você não se ofenda tanto com a pergunta, mas você talvez se ofenda com a resposta. E se você não se ofender em algum nível, talvez eu não tenha feito muito bem o meu papel aqui, porque em algum nível a gente precisa, mesmo que um pouquinho, se ofender com essa pergunta, mas depois a gente tem que abrir os olhos para ela. E se em algum momento aqui você perceber que faltou alguma palavra no que eu coloquei, talvez você possa falar ela. Eu recomendo que você não fale em voz alta, porque vai pegar mal para você hoje, mas talvez você lembre de outras palavras que eu não coloquei aqui. Eu quero começar fazendo essa pergunta: como se chama um grupo que tem, não é um grupo total de pessoas assim, mas que tem pessoas mentirosas, manipuladoras, gananciosas, cobiçosas, maliciosas, sonegadoras de impostos, racistas, ciumentas, preconceituosas, antissociais, mal-humoradas, que consomem álcool, consomem drogas lícitas e ilícitas, consomem pornografia, que comem demais, gastam demais, bebem demais, se preocupam demais e que se reúnem regularmente porque acreditam que Jesus é a solução e elas precisam desesperadamente dele. Nós chamamos isso da igreja. E eu acho que em algum momento talvez você tenha pensado, pastor, faltou essa palavra, talvez porque você se identifique com ela, não conta para ninguém. Mas não é verdade. E seria importante a gente chegar rápido a essa conclusão. Sim, a igreja, é uma pena que muita gente não perceba. E se você está entrando aqui pela primeira vez pensando que essa igreja é cheia de gente perfeita, só tem santo que não erra nada, eu já acabei de quebrar tudo para você, né? Porque realmente não é verdade. Não, a igreja é feita só de um monte de gente imperfeita, um monte de gente, cada um na sua história, cada um com a sua bagagem, cada um com as suas dificuldades, com as suas fraquezas, e nós estamos juntos, mas nós não somos uma coisa só que faz todo mundo a mesma coisa. Será que nessa lista faltou alguém? Qual é a minha intenção em mostrar isso para você? Lembrar você que a igreja, não apenas a igreja local, mas a igreja não é formada de gente que é igual uma a outra. Cada um de nós é bem diferente. A gente consegue até andar em unidade, mas praticamente é impossível andar em uniformidade. Todos serem idênticos uns aos outros. E hoje eu queria lembrar você que a gente precisa talvez ser reeducado em relação a isso, como nos ensinaram que a igreja é uma instituição. Eu queria hoje quebrar um pouco, ou desconstruir um pouco isso com você. A igreja, por si só, ela é muito mais um grupo de pessoas, como Jesus o instituiu, né, como ele estabeleceu, do que uma instituição, por exemplo, como um governo, como algo assim. Porque todo mundo fala da igreja dessa maneira, como se fosse uma instituição, né, que tem uma ideia única, que todo mundo pensa igual, e alguém fala assim, a igreja deveria fazer isso, a igreja deveria fazer aquilo, a igreja não deveria permitir isso, a igreja não deveria permitir aquilo outro. E um dos que eu mais gosto, e frequentemente eu ouço, a igreja precisa tomar uma posição em relação a isso. Você está ouvindo isso? A igreja precisa tomar uma... E muita gente chega para mim como liderança e fala, André, a igreja precisa tomar uma posição. E eu aprendi durante algum tempo, alguns anos atrás eu ouvi um pastor falar isso, eu falei, é isso mesmo, é isso que eu acredito, que quando alguém chega para você e fala, olha, a igreja precisa tomar uma posição, na verdade, aquela pessoa quer que tome a posição dela, aquilo que ela acredita, aquilo que ela considera a melhor posição. Então, quando alguém chega para mim hoje e fala, André, você ouviu o que aconteceu? Você ouviu o que a televisão falou? A igreja vai tomar uma posição? A igreja tem que tomar. Eu pergunto, qual posição? A sua? A minha? Porque a igreja não é um grupo de pessoas que todo mundo pensa e fala igualzinho. Eu não sou a igreja sozinho, nós somos a igreja. Em outras palavras, a igreja não é um lugar onde todo mundo concorda em tudo.
Você já deve ter percebido isso. Por que existe mais de uma denominação? Exatamente por esse motivo. Aqui dentro, se você questionar, se você perguntar, nós todos não concordamos em tudo. A igreja é um ajuntamento de pessoas imperfeitas, com diversas visões de mundo, com diversas experiências, que não concordam em tudo, mas concordam em duas coisas. Pelo menos, talvez mais algumas, mas concordam em duas coisas. A igreja, de uma forma geral, se não concorda, deveria pelo menos concordar nessas duas coisas, a igreja ao redor do mundo. E as duas coisas que a igreja concorda é que Deus enviou a Jesus para nos salvar do pecado e de nós mesmos. Que se existe algo que a igreja pode concordar, é que Jesus é a salvação para o mundo. Que Jesus veio para nos salvar. E a segunda parte, que em geral nós concordamos, é que nós temos uma responsabilidade com isso, que é nossa responsabilidade estender às outras pessoas, dentro da igreja e fora da igreja, o que Deus nos deu de graça. Quantos concordam que Deus derramou graça sobre a sua vida, salvando você, sem você merecer? Mas será que você entende essa outra parte? Aquilo que eu recebi de graça precisa ser estendido. E esse é o tema da nossa série de Natal, durante esse mês de dezembro. Nós estamos falando sobre a graça de Deus. Um favor, algo que é feito a você não porque você merece. É impossível de você trocar, comprar ou merecer. Eu, no primeiro domingo, mencionei que quando a gente usa a expressão por favor, e muita gente acredita que isso realmente é uma palavra mágica. Nossos pais nos ensinaram, né? Quando, pai, faz isso assim para mim. Aí o pai fala, qual é a palavrinha mágica? E a criança aprende e descobre que realmente essa palavra abre portas. Com certeza falar por favor pode revelar educação, pode revelar respeito, mas não necessariamente vai abrir todas as portas. E muitos, né, dos nossos filhos vão fazer isso dessa maneira, vão estabelecer exatamente assim, eu falei por favor, se eu falei por favor tem que funcionar. Não, mas a gente tem o que embutido no por favor? Você não vai fazer porque eu mereço, você não vai fazer porque eu conquistei alguma coisa, você vai fazer apenas por favor, porque você escolheu fazer e revelar essa graça que eu não mereço. Graça é como se fosse o óleo de uma máquina. Pense num motor de um carro. Se você olhar para uma máquina tão complexa como aquela, você vai ver que várias partes pequenas e grandes foram projetadas para trabalhar juntas. Mas é necessário óleo, porque se você não colocar o óleo para lubrificar aquelas partes, elas trabalham juntas, mas elas têm um atrito, elas têm o potencial de destruir umas às outras. O óleo faz com que essas peças tão importantes trabalhem juntas, funcionem juntas, sem se autodestruírem, sem destruírem umas às outras. O óleo faz isso acontecer, e da mesma maneira a graça é como se fosse esse óleo, que permite que pessoas diferentes, umas das outras, trabalhem juntas sem se destruírem. Existe algo entre elas que faz com que aquele trabalho funcione. Pessoas completamente diferentes podem andar juntas, pessoas que não são iguais podem se gostar. Pessoas que pensam completamente diferente, politicamente, religiosamente, em qualquer outro nível, podem se amar, podem se gostar, podem ajudar e servir umas às outras, quando elas têm esse óleo, quando elas têm essa graça. O que é maravilhoso para mim, para você saber que quem começou tudo isso não foi qualquer ser humano, foi Deus enviando Jesus, aí sim, Ele, o primeiro homem que revela isso. O Natal é maravilhoso falar desse assunto. Graça é a reconciliação entre Deus e pecadores. Todos nós não conseguiríamos sem essa maravilhosa graça dele. A reconciliação entre o homem e Deus só pode acontecer dessa maneira. Nenhum homem consegue conquistar isso. Deus te dá de graça. Você pode até construir, né, um caso, um argumento para estar certo, sem precisar da graça, mas você jamais pode ser reconciliado com Deus sem a graça de Deus. Eu não sei quanto a você, mas o que você acha? Não é maravilhoso saber que Jesus veio não para dizer que estava certo, mas para nos acertar com Deus, para nos colocar numa posição correta diante de Deus. A gente canta canções
como, por exemplo, maravilhosa graça, e a gente usa alguns adjetivos para tentar mostrar qual grande e maravilhosa é essa graça. E eu tenho falado para você que a graça de Deus, ela se torna maravilhosa para mim e para você quando ela é estendida a partir de nós a outras pessoas. Se você daqui a pouco começar a sentir sono e dormir, a parte mais importante eu quero mostrar para você agora, não perde essa. Anota em algum lugar. O que eu mais gostaria que você soubesse hoje é isso, que você se parece mais com Jesus quando oferece graça às outras pessoas. É quando você mais se parece com Ele. Quem quer se parecer com Ele? Diga amém. É quando você mais se parece com Jesus, quando você faz por alguém o que aquela pessoa não merece, quando você surpreende alguém fazendo algo por ela que jamais ela esperaria, jamais ela acha que mereceria, especialmente de você, e você vai lá e faz. Foi o que Ele fez por nós, foi como Deus agiu conosco. É quando eu mais me pareço com Deus, é quando eu mais me pareço com Jesus. A maravilhosa graça de Deus é um convite para você imitá-lo. Aquilo que você recebeu precisa não terminar em você, mas fluir através de você e alcançar outras pessoas. Quem está acordado aí, diga amém. Quando se trata de relacionamentos, a graça é a nossa maior oportunidade relacional. É a nossa maior oportunidade de realmente servir como Jesus, funcionar como Jesus. Mas eu e você sabemos, eu particularmente sei bastante, porque já conversei com muitos de vocês, e já vi isso acontecer na minha vida, já vi isso acontecer na vida de muita gente, estender essa graça. Como é que eu posso colocar? Talvez a melhor palavra seja aturar as injustiças, os males, as fraquezas, as dificuldades, os defeitos, e estender graça para outras pessoas. Não é fácil, é bem difícil para alguns de nós. Especialmente estender graça para algumas pessoas. Tem certas pessoas muito difíceis. Especialmente estender graça para certo tipo de pessoa, certos grupos de pessoas que têm uma mentalidade, que têm um pensamento, que têm uma maneira de viver. Para muitos de nós é um desafio muito grande. E hoje, a minha missão é mostrar para você como Jesus responde isso. Porque Jesus revela, Jesus responde essa questão, Ele nos diz qual é a razão da gente ser assim. Por que nós temos dificuldades? Jesus nos explica por que é tão difícil para mim estender a graça de Deus, que eu recebi de graça, que eu recebi. E eu sou extremamente grato porque Ele me deu esse amor. Mas por que é tão difícil para mim estender? E quando Jesus explica isso, Ele faz uma das perguntas mais incômodas que você vai encontrar na Bíblia. Mais perturbadoras, talvez a maior de todos os tempos, uma das perguntas que dificilmente a gente gosta de ouvir. Eu preciso alertar você em relação a essa pergunta. Essa pergunta é um tapa na cara. Ela te dá uma acordada e faz você se sentir um pouco, né? E você tem uma resposta para ela. E se você não é um cristão, você que está assistindo, você que está aqui na igreja não é um cristão, ou seja, você não é alguém que segue a Jesus, você está totalmente liberado dessa pergunta. Você pode só sentar e se divertir vendo a gente aqui, os crentes, né? Sofrendo. Você vai gostar de ouvir o próprio Jesus fazendo essa pergunta. E nós, né? E possivelmente vai concordar com a análise que o próprio Jesus faz. Mas se você é um cristão, se você é de Jesus, diga amém, assim como eu, você não tem opção em relação a essa pergunta, ela é para você. E aqui vai a pergunta que nos leva ao centro dessa questão, ao centro de por que é tão difícil para muitos de nós estender a graça a certas pessoas. Você está pronto para a pergunta? Você está em casa assistindo, está pronto? Você que está no carro ouvindo? Não sou eu? Jesus é que vai fazer essa pergunta. Por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está em seu próprio olho? Jesus está falando. Por que você repara no cisco? O cisco é algo pequeno na outra pessoa, que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga. E eu fiquei procurando. Você sabe o que é uma viga?
não dá para você ver necessariamente uma viga aqui, mas aqui em cima tem várias vigas extremamente grandes, parecidas com essa treliça que tem aqui, mas bem maiores. Onde você vê essas colunas aqui, existem vigas, tem viga embaixo. Nas nossas construções todas, a gente sabe que vigas são muito importantes. E algo muito grande, muito grande. Eu fui procurar em outras versões. Você sabe que hoje a gente tem em português diversas versões. Eu uso um aplicativo que eu recomendo para todo mundo, que chama YouVersion, que é uma Bíblia, que tem 9 versões da Bíblia em português, algumas clássicas que você conhece, outras mais novas. Eu fui procurando em cada uma delas, a palavra viga também é substituída por tronco. Tira o tronco que está no seu próprio olho. Tira a trave, o mais famoso de todos. Algumas pessoas defendem que Jesus era contra futebol quando ele fala isso. Tira a viga, tira o tronco, tira a trave, tira a prancha e tira a tábua. A tábua era mais fácil trazer aqui para a igreja. Então eu pensei, eu vou usar a tábua. Então quando você vê viga ali, Jesus está dizendo, você repara no cisco. Vou tirar uma farpinha aqui pequenininha. Tão pequena que você não vê. Você repara no olho do seu irmão algo pequeno, você não considera pequeno porque chamou a sua atenção, mas está ali. E você fala, tem algo errado em você que precisa ser corrigido. E Jesus diz, por que você não tira do seu olho? Como é que você pode falar do outro, tendo algo tão grande à sua vista, à sua frente? Eu queria muito que essa pergunta te incomodasse, como ela me incomodou. Porque quando você ouve isso, você está dizendo, existe algo na outra pessoa que Jesus está dizendo que eu preciso considerar pequeno como um cisco. Mas para mim, me incomoda, me chama atenção, ele precisa mudar isso, precisa ajustar isso, precisa resolver isso. E Jesus está falando, não. Existe algo em você que é tão grande e tão grave que você precisa resolver, talvez, antes. Qual a resposta para essa pergunta? Para muita gente, por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão? É uma crítica que Jesus faz a mim e a você, e não se dá conta. Eu gosto de como essa versão traz, não se dá conta, não percebe. Não percebe. Como é possível eu falar com você e não perceber que tem algo atrapalhando a minha visão? Jesus fala, é possível. Você não percebe, você não se dá conta do que está em seu próprio olho. E a resposta para muitos de nós é, André, eu vou te dizer por que que. Porque não é apenas um cisco que ele tem no olho dele. André, ele votou no Bolsonaro. É muito maior do que um cisco. Querido, ele posta Lula livre. Não é apenas um cisco pequenininho, não é nem uma tábua, isso é uma floresta. O que ele tem no olho é grande demais. A visão dele sobre a vida é completamente distorcida. Ele acha que tem que legalizar. Ela acha que tudo bem, meu corpo, minhas regras. Ele acha que tem que proteger os direitos dos gays. Não, André, ela é católica, ela é espírita, é do candomblé, é testemunha de Jeová, adventista, qualquer outra coisa. Não, André, a gente pensa diferente completamente. Ele é presbiteriano, ele é metodista, ele é isso, ele é aquilo, é calvinista, predestinado. Quando eu coloco tudo isso na mesa, você pensa, pastor, quer saber? Eu nem gosto de conversar sobre isso. Eu não gosto nem de entrar muito nesses assuntos. Talvez o cisco e a tábua sejam muito mais emocionais do que isso. Cisco no meu olho, André, o meu relacionamento com ele é muito mais complexo do que isso. Não, meu pai largou a minha mãe, há muitos anos atrás, ela teve que criar 3 filhos sozinho, sem a ajuda dele, sofreu, suou a camisa, pagou um preço, e a gente hoje está bem. Agora esse homem aparece, velho, doente, e quer que a gente ajude ele. Sinto muito, não é apenas um cisco, é muito mais do que isso. Talvez, em segundo lugar, eu não tenho nenhuma tábua no meu olho. Eu vejo a vida como ela é de verdade. Eu sei do que eu estou falando. Eu tenho experiência. Eu sei
que ele precisa ajustar, ele precisa mudar, ele ou ela precisa fazer um ajuste na sua vida. Eu sei o que eu estou falando, não é verdade? Você tem bastante conhecimento de causa, não tem? Você não tem uma tábua diante dos seus olhos, claro que não. É claro que você é uma pessoa que não é de jeito nenhum influenciada pela sua formação, de jeito nenhum você é influenciado pelo ambiente, pelo meio que você cresceu e viveu e vive hoje. Você não é influenciado pelas suas experiências de vida. Para tomar suas decisões, você não é. Claro que você não é influenciado pela sua educação, ou pela sua saúde, quanto que você teve ou não teve de saúde, quando você foi abençoado com saúde, ou como você foi, quando você perdeu oportunidades por causa da sua saúde. Claro que isso não influencia a sua vida. Claro que você não foi influenciado pelos seus sucessos. Isso nunca subiu à sua cabeça. Você nunca foi influenciado pelos seus fracassos e ficou deprimido por causa disso. Você nunca foi influenciado pelas suas inseguranças, com certeza. Toda essa bagagem aí não faz tanta diferença, a sua visão de mundo é muito clara. Você não foi influenciado pelas oportunidades que você teve. Obviamente você não foi influenciado pelo seu QI ou pelo seu QE. E muitos que não sabem o que é QE é por causa do QI, possivelmente. Talvez, Jesus não deve estar falando com você. Talvez ele não esteja falando de você ou de mim, porque afinal de contas isso não é, você não é influenciado por nada disso. Mas Jesus ainda não terminou. Ele continua dizendo: como você pode dizer ao seu amigo: deixe-me ajudá-lo a tirar o cisco do seu olho. Traduzindo, deixa eu resolver o seu problema. Deixa eu, com as minhas palavras, com o meu julgamento, com o meu juízo, com a minha maneira de pensar, ajudar você a pensar direito e ajustar a sua visão. Deixa eu ajudar você a enxergar claramente. Deixa eu dizer o que você deve ou não deve fazer. Deixa eu te dar o conselho de alguém que tem experiência e sabedoria. Se você não consegue, você consegue ver no outro e não consegue ver em você. Se você não consegue ver no espelho, não consegue ver o tronco, a trave, a tábua, a viga que está no seu próprio olho. E aí Jesus fala uma das minhas palavras que se tornaram uma das minhas prediletas ultimamente. Ele fala olhando para todo aquele povo: hipócrita. Você sabe o que significa? Hipócrita é exatamente essa pessoa. Ela consegue ver nos outros e não consegue ver em si mesma. Ela tem uma aparência, mas não necessariamente é hipócrita. Seu hipócrita, seu pecador. Jesus está falando com todas as letras. Você que não consegue alcançar o padrão de Deus. Você pode ser o mais espiritual do planeta. Você não consegue alcançar o padrão de Deus. Você que peca de propósito, você que peca de propósito, vez após vez. Você sabe, querido, e aqui eu chego no coração do que a gente queria falar nessa manhã. Você sabe por que Deus foi capaz de estender a sua graça maravilhosa a você? Por que Deus deu a mim e a você o que a gente não merecia? Por que Deus escolheu não ignorar o pecado está lá, mas pagar pelo pecado e tratar você como se você nunca tivesse pecado. Você sabe por que Ele foi capaz de fazer isso? Porque Ele olhou para você e viu você exatamente como você é. Ele não viu você por trás de qualquer bloqueio. Ele viu você 100% transparente, desnudado na frente dele. Deus viu a realidade de quem você é. Ele enxerga sem dificuldade nenhuma a sua real imagem. E por que você é do jeito que você é? Ele sabe que cada uma dessas coisas influenciou a sua vida, sim. E Ele sabe tudo, Ele sabe da sua formação. Ele conhece a sua história. Ele conhece a história dos seus pais. Ele sabe tudo sobre o seu pai e sobre o seu padrasto também. Ele sabe o ambiente no qual você cresceu,
o meio no qual você foi obrigado a viver, ou está sendo obrigado a viver hoje, ou no meio do qual você foi tirado e não queria ter sido tirado. Ele conhece a sua história, Ele conhece as suas experiências de vida, Ele sabe o que você fez e sabe o que foi feito a você. Ele entende cada uma das suas dificuldades, porque você recebeu muita educação, ou então zero educação, ou falharam na sua educação, e a sua educação hoje é um problema no meio do caminho. Você não consegue alcançar certas coisas por uma questão, às vezes, de saúde. Ele sabe como isso foi desafiador para você, Ele entende os desafios que você enfrentou. Porque as pessoas olham de cara feia para você e acham que você precisa alcançar um certo patamar e a sua saúde não lhe permite chegar lá. Ele sabe, Ele entende como muitas vezes tudo isso é uma barreira. Tudo é mais difícil para você. Ele sabe o que o sucesso já fez com você. Ele sabe o que os fracassos já fizeram com você. Ele sabe quais são as suas inseguranças. E por que você tem as suas inseguranças? E o que elas revelam sobre a sua história, sobre quem você é e quem você pode ser. Ele sabe cada oportunidade que você perdeu, e cada oportunidade que você aproveitou, e cada oportunidade que jamais vai aparecer. Deus, Ele pega tudo isso e leva tudo isso em consideração, e Ele decide dar a você a sua graça maravilhosa. Com base em todas essas questões que Ele sabe a seu respeito, Ele decide, Ele escolhe dar a você aquilo que eu e você não merecemos. E quando o apóstolo Paulo vai escrever, dentro das suas fantásticas cartas, ele volta o seu pensamento lá atrás e pensa na crucificação, e pensa na ressurreição de Cristo, e ele escreve algo sensacional. Paulo que considera a si mesmo o maior de todos os hipócritas, mesmo conhecendo a lei melhor ou igual a todo mundo naquela época. Talvez não pensando exatamente em mim e em você, mas talvez pensando nele mesmo e nos seus cristãos, amigos, ele escreve algo sensacional, que eu e você às vezes não percebemos como é vivo, tanto quando ele escreveu como hoje. Ele escreve em Romanos, no capítulo 5, no versículo 8, depois de falar da nossa desgraça, da nossa inadequação, da nossa dificuldade de alcançar qualquer coisa de Deus, estávamos completamente perdidos e mortos, ele fala, Deus, no entanto, ou talvez na sua versão, uma das que eu mais gosto, mas Deus, no entanto, Ele não apenas fala, Ele não apenas pensa, Ele coloca uma demonstração, Ele mostrou o seu grande amor por nós. Como Ele fez isso? Enviando Cristo para morrer. Por quem? Por nós. Enquanto ainda éramos pecadores. Não esperando que a gente melhorasse para então fazer algo por nós. Enquanto, e Paulo, a gente não percebe isso, mas essa é uma declaração literal de Paulo. Ele quando escreve isso, ele sabe, ele estava vivo no momento em que Jesus estava naquela cruz. Ele poderia ter escrito, enquanto eu estava a alguns quilômetros ao norte de Jerusalém, pecando, Cristo estava morrendo em meu lugar. Enquanto eu estava alguns quilômetros acima, pecando contra Deus, pecando contra mim mesmo, pecando contra pessoas, um preço estava sendo pago pelo meu pecado, numa cruz, enquanto eu ainda era pecador. Se Paulo estivesse pensando em mim e você apenas quando ele escreveu isso, ou se ele tivesse vivido momentos, ou anos, ou décadas mais tarde, talvez ele pudesse ter escrito dessa maneira. O que eu vou colocar aqui é uma paráfrase desse mesmo versículo. Talvez ele pudesse ter colocado assim, Deus, no entanto, mostrou o seu grande amor por nós. E agora vem a parte que eu estou parafraseando, mesmo sabendo antecipadamente os pecados que nós cometeríamos e confessaríamos e repetiríamos e confessaríamos outra vez.
Isso é um versículo muito maior do que esse, né? E repetiríamos, mesmo sabendo da nossa dificuldade de vencer certas coisas. Mesmo sabendo antecipadamente todo o meu pecado, presente, passado, futuro, enviou Cristo para morrer por nós. Ele começou, ele fez primeiro. E agora vem o nosso desafio, porque agora é com você. Mas que fique claro, Jesus não está convidando eu e você a sairmos daqui e pensar ou dizer para alguém, quer saber, agora eu vou tentar ser uma pessoa melhor. Eu vou corrigir algumas coisas na minha vida. Eu já sei, Natal está chegando e eu sei que aquele meu padrasto, ou meu tio, ou minha avó, sei lá, vai aparecer e eu dessa vez vou tratar bem. Dessa vez eu então não vou nem tratar nada, porque eu sempre trato mal, vou ficar quieto, vou tentar zerar o negócio. Não se trata disso. Jesus não está te convidando agora a dizer, agora eu vou me comportar melhor. Jesus está dizendo, não é por aí que você começa. Não começa por você se comprometendo a ser uma pessoa melhor. Ele fala que primeiro, antes de você saber como você pode estender graça na vida de outras pessoas, você não vai conseguir fazer nada se não fizer isso primeiro. Ele termina dizendo, primeiro, livre-se da tábua primeiro. Livre-se da tábua primeiro. E assim, e só assim, você poderá enxergar para tirar o cisco do olho do seu irmão. Não comece pensando, eu vou me comportar melhor. Faça algo dentro de você primeiro, porque só então você consegue enxergar. Só agora você consegue, talvez aí, né, dar às pessoas o que elas não merecem. Afinal de contas, foi para isso que você foi chamado. Eu e você, todos nós, possuímos tábuas nas nossas vidas. Você sabe quando é que uma tábua aparece na sua vida? Elas se revelam nos seus relacionamentos mais difíceis. Relacionamentos que são tranquilos, né? Eu vejo você uma vez por semana, a gente não tem muita tábua entre a gente. Mas as pessoas, né, com quem você mais convive, e algumas bem difíceis de conviver, você talvez não perceba, porque Jesus fala, você não percebe, você não se dá conta, mas tem uma tábua frequentemente nos seus olhos. Há algo em certas pessoas que mexe com coisas profundas dentro de nós. E para cada um pode ser diferente, mas em geral reflete algo que a gente ainda não resolveu dentro de nós. O que você e eu precisamos descobrir hoje, com base no que Jesus está falando, o próprio Jesus, que é a revelação da graça de Deus, Ele não está sugerindo isso a você, Ele está dizendo, você tem que fazer isso. Tira primeiro de você, tira primeiro do seu caminho, resolve primeiro dentro de você essa sua visão, para depois você poder ajudar o seu irmão. E eu prometo a você, quando você for ajudar, vai ser outra história, completamente diferente. O que Jesus quer que a gente lembre é que tábuas atrapalham a graça, interferem na graça. Tábuas impedem o fluir da graça. É uma barreira entre você e alguém. Eu queria que você lembrasse que essa tábua está aqui para exemplificar não apenas algo que fica entre mim e você, mas é algo que me impede de enxergar propriamente. E te impede de enxergar propriamente. A minha pergunta para você, com base no que Jesus, parafraseando Jesus, que fala lindamente, perfeitamente, eu vou falar só um pouco mais curto. E você? Tem alguma tábua aí? Eu não sei se você tem, mas Jesus está dizendo que provavelmente você tem. Jesus está dizendo para mim e para você hoje, no momento em que você tirar isso, preste atenção, no momento em que você enxergar aquela pessoa como eu enxergo, Jesus está dizendo, no momento em que você enxergar aquela pessoa como eu enxergo, como eu a vejo, você não vai tentar mais evitá-la, arrumar um jeito de não precisar falar com ele,
Mas você não vai ficar em crise quando você sabe que vai ter um próximo encontro com aquela pessoa, não. Você vai tratar como uma grande oportunidade. A próxima vez que eu me encontrar com aquela pessoa, a princípio, até hoje eu pensava, é muito difícil, é muito duro, é muito complicado. Hoje eu vou enxergar como uma oportunidade de fazer algo inesperado. De fazer algo que ela não está esperando. E você não vai temer, não vai evitar, não vai tentar desmarcar aquele encontro, aquela reunião, aquele jantar. Você vai pensar, opa, essa é uma oportunidade de fazer algo inesperado e maravilhoso. Talvez seja a única oportunidade que você vai ter o ano todo, de fazer por alguém o que aquela pessoa não faria por você, por causa do que ela já fez com você. E ela jamais esperaria que você fizesse por ela. E é aqui que está para mim o brilhantismo do ensino de Jesus. E é por isso que ele diz o que a gente tem que fazer primeiro. Qual é a primeira parte disso? Primeiro você precisa examinar a si mesmo. Você precisa fazer uma análise em você, e pela graça dele, porque é muito difícil enxergar isso no espelho. Mas remover completamente e enxergar claramente, depois de examinar o que está em você, nos seus olhos, remover essa tábua. Se você tentar mudar do lado de fora sem lidar com as suas tábuas, não vai funcionar. Livre-se da tábua primeiro, Jesus. E assim, e só assim, você poderá enxergar claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Eu coloco dessa maneira para você. Quanto mais consciente eu me torno do que Deus ainda precisa trabalhar em mim, quanto mais tempo eu passo diante do espelho da palavra de Deus, quanto mais eu sento para ouvir os ensinos de Jesus, quanto mais eu me coloco diante do modelo e do caráter de Cristo, quanto mais eu fico concentrado nas minhas próprias tábuas, menos preocupado eu fico com o que Ele ainda tem que trabalhar em você. Menos preocupado significa menos irritado, menos aborrecido, menos impaciente, menos chateado pelas coisas que Ele ainda tem que fazer na sua vida. Quanto mais atento você se tornar em relação às suas próprias inabilidades, e você tem, quanto mais concentrado nas suas próprias tábuas, quanto mais perceptíveis as suas próprias falhas se tornarem para você, mais fácil vai ser para você estender graça às pessoas. Faz sentido o que eu estou falando? Claro que faz. Melhor do que eu, Jesus, fala isso. Menos você vai se ofender com as tábuas, com as falhas dos outros. É por isso que isso é tão especial para mim, por isso que eu amo a mensagem do Natal. No Natal, a graça de Deus veio à terra para habitar entre nós, apesar de nós. Ninguém se anima de salvar pessoas que estão afundando num lamaçal nojento, mal cheiroso. Jesus mergulhou de cabeça por mim e por você. E nesse Natal eu quero te convidar. Eu acho que você vai ter essa oportunidade nesse Natal de fazer algo, de não apenas sentir algo, de não apenas pensar, mas de fazer algo por alguém, apesar do que quer que seja, apesar da pessoa, apesar de qualquer coisa que tenha acontecido. Mas ouça, não vai funcionar. E você vai achar que não adiantou nada, a não ser que primeiro você remova a tábua dos seus olhos. A não ser que você... E ninguém aqui tem direito de falar da tábua dos outros, você tem que falar das suas.
Jesus se aproxima de gente que estava tão longe de Deus. Ele atrai todos nós. Ele chama para perto todos nós, pecadores, para Ele. Mas você lembra, no ministério de Jesus havia uma exceção. E eu preciso falar disso nessa igreja, em qualquer pessoa que esteja me ouvindo, embora eu acredito que a gente está até bem, mas esse é o perigo, quando eu acredito que a gente está bem. Porque existia uma exceção, um grupo com o qual Jesus mais teve problemas. Na Bíblia eles não são sequer chamados de pecadores. A exceção foram as pessoas no ministério de Jesus, na sua jornada, que representavam a religião sem graça. Pessoas religiosas, cujas tábuas tornavam impossível para elas enxergar os outros como Jesus enxergava os outros. Quantos crentes hoje se convertem para aprender a ser legalista? Quantos crentes hoje se convertem para aprender que os outros são inferiores a si? É incrível, porque você pode ser formado em 10 faculdades teológicas e conhecer muito da Bíblia. Nunca vão ser as suas convicções que salvam você, ou que salvam qualquer outra pessoa. Só o amor de Deus salva as pessoas. Tem que estar bem antes disso tudo. O que eram os religiosos sem graça? Eram as pessoas que reduziam a verdade de Deus ao patamar que era conveniente a eles, que eles conseguiam alcançar. E eles perderam de vista a necessidade que eles tinham da graça de Deus. Eles estão por aí até hoje. Eles decidem qual é a parte da Bíblia que interessa e o que realmente importa para você ser aceito por Deus. E vão usar a Bíblia para machucar e ferir você. Eu não quero ser assim. Eu acho que você também não. E você que um dia estava na igreja e possivelmente não está mais, talvez seja porque alguém assim cruzou o seu caminho. Religiosos da religião sem graça. Nos últimos domingos a gente falou que João apresenta Jesus como cheio de graça e de verdade. E já que hoje é um domingo de perguntas incômodas, aqui vai mais uma. Do que você está cheio? Não é difícil descobrir, porque sai de você. O que sai de você quando você fica nervoso? O que sai de você quando você fica sob pressão? O que sai de você quando você esbarra com pecadores como você, tão parecidos com você? Neste domingo Deus está nos convidando a essa postura. Jesus não nos humilha, nós precisamos nos humilhar diante dele. É uma postura de humildade. Deixa eu perguntar para todo mundo aqui em geral, não apenas do que você está cheio, mas do que nós como igreja estamos. Do que essa igreja está cheia. Será que nós temos nos preocupado com isso? Será que você acredita como eu que realmente relacionamento é mais importante do que sacramento? Talvez não. Será que você acredita que não tem problema um pecador entrar nessa igreja, um pecador que todo mundo sabe que é pecador, e ter comunhão com a gente? E a gente sentar junto, e a gente rir junto, e a gente não obrigar a pessoa a acreditar no que você acredita, mas revelar amor e aceitação, como Jesus fez o tempo todo. Eu acredito de todo o meu coração que a igreja é mais atraente quando a graça é mais aparente. E que a igreja não precisa ser, conforme eu e você aprendemos, um exército, uma cruzada para obrigar ninguém a fazer qualquer outra coisa. Mas eu acho que a igreja deveria ser atraente como Jesus era atraente. E ser atraente significa simplesmente aceitar. Não estou dizendo para aceitar as práticas erradas, você sabe que não.
mas para aceitar os pecadores como Jesus aceitou, porque eu e você um dia precisamos da mesma coisa. Você e eu somos igreja todos os dias, em todo lugar, e nós somos mais atraentes quando a graça é mais aparente. Você está se preparando para o Natal? Não sei se você enfeitou a sua casa, não sei se a sua árvore está colocada, se tem enfeite, se tem alguma coisa na porta. Você preparou alguma coisa? Sua casa está pronta? Mas e você? Você está pronto? A graça não vai descer a sua chaminé, mas ela vai encher a sua casa. Tirar a tábua dos seus olhos é a melhor preparação. Quando você se encontrar de novo com a sua casa, com a sua família. Mas se você se sente superior a pecadores como você, tem muito trabalho ainda para fazer. Antes de você ficar de pé e a gente orar, eu queria só lembrar que a gente declarou, eu quero declarar, eu acredito que a graça é a solução para praticamente tudo. Muitas vezes uma solução desconfortável, muitas vezes inquietante. Mas Jesus estava cheio de toda a graça. E Ele estende a sua graça a pessoas que não tinham nada a ver com Ele, que não mereciam. E aí, sabe o que Ele faz depois que Ele entrega esse presente para mim e para você? Ele nos convida a fazer algo extremamente difícil e maravilhoso. Ele nos convida a continuar o que Ele começou, a estender graça a pessoas que também não são nada como a gente, que são bem diferentes de nós. Nesse Natal, vamos todos fazer isso. Vamos fazer algo muito difícil, vamos fazer algo muito desafiador, extremamente maravilhoso. Esse é o meu convite para você. Você não vai sair daqui sem um dever de casa. O convite é esse. Vamos dar a alguém que ele ou ela não espera e não necessariamente merece. Porque quando você fizer isso, você vai ser como seu Pai Celestial. E você vai fazer parte da solução para tudo que você puder imaginar. E assim como a graça, você será maravilhoso. Você recebe essa palavra? Vamos ficar de pé e vamos orar?